Olá, meus amigos. Estou passando por aqui para falar um pouco com vocês. Eu tenho notado que existem muita deficiência ainda no translado da lei para a graça. Muitas pessoas que viveram 20, 30 anos dentro da lei, dos rudimentos da lei, dentro de um sistema que ditava o que você devia acreditar, o que devia fazer, você sai desse rudimento com muito sacrifício. Não é fácil. Porque o sistema apreende, aprisiona e segura você para que você morra naquele regimento. E de repente a gente conhece a graça. A graça de Cristo é aquela que a gente conhece já, mas só de ouvir falar. A gente não sabe viver eternamente essa graça. Ninguém sabe. Porque nós sabemos que somos salvos pela graça, assim como quando nós vivíamos na lei. A gente, quando vivia na lei, a gente acreditava na graça, aceitava que a salvação era pela graça unicamente, mas ao mesmo tempo a gente dava uma mãozinha, uma ajudazinha, né? A gente sempre fazia isso, né? É salvação pela graça, mas a gente tem que ter obras. E aquela confusão que se faz. Então, eu tenho notado que muitas vezes as pessoas saem do sistema eclesiástico, do rudimento da lei, elas saem ainda com determinadas ideias. Principalmente essa ideia de dar uma mãozinha, uma ajudazinha, né, de viver uma doutrinazinha, de outras formas, uma graça transformada em regimento de lei. E não é assim, gente. Eu tenho participado de grupos, eu nunca havia participado de grupos de pessoas que tinham saído da lei, do sistema religioso, e estava à procura da graça ou vivendo a graça. Eu tenho notado que essas pessoas que estão vivendo na graça ainda têm resíduos ainda fortes da lei. A gente sempre quer dar uma ajudinha, né? Uma mãozinha a Deus, porque acha que a graça não é suficiente. Aquela velha tradição que falavam para a gente tem que viver pela graça, mas temos que dar uma ajuda, fazer obras, senão não adianta. E eu tenho notado que muitas pessoas têm se perturbado, não só por ter saído do rugimento da lei, do regimento da lei, mas ter vindo para a graça ainda bruto, querendo dar uma mãozinha à graça de Deus, por achar talvez que não seja suficiente. Eu quero dizer a vocês, meus queridos, que não é fácil. Eu entendo o sofrimento de vocês. Eu entendo o sofrimento de cada um de nós que passamos. Graças a Deus eu me libertei já disso, dessa, desse sentimento de culpa por não estar seguindo o regimento da lei. E eu estou na graça, exatamente, acreditando, confiando inteiramente nessa graça. Por isso o meu fardo é leve e o jugo se torna suave. Porque muitas vezes a gente sai do regimento da lei e vem pela graça completamente ainda impregnado, intoxicado do veneno do regimento da lei, e às vezes a gente mistura graça com lei, e isso é muito doloroso. Olha, gente, eu quero dizer a vocês, não adianta a gente sair da lei, do sistema religioso que nos aprisiona, vir para uma graça ditatorial, uma graça que as pessoas estão dizendo o que a gente vai fazer, o que não deve fazer, o que deve crer, o que não deve crer. Gente, a gente já saiu dessa prisão ditatorial. Aí a gente vem para uma graça e encontra uma graça ditatorial. Não existe isso.
A gente tem que aprender a viver, a andar com os nossos próprios pés. Dúvidas todo mundo tem. Você tem dúvida, eu tenho dúvida, mas poxa vida, a gente querer passar essa dúvida para as pessoas que estão saindo da lei para entrar na graça, cria uma confusão na mente. Poxa vida, antes eu vivia na lei, vivia no regimento religioso, e eles ditavam o que a gente ia fazer. É tanto que missão era ditado, era as pregações de puta, era tudo ditado, tudo empacotado, tudo na caixinha. A gente tomava, em outras palavras, a comida já mastigada pelos outros, e a gente não tinha o prazer de mastigar o nosso próprio alimento. E graça não tem regimento, graça é graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. A gente não tem que viver mais ou novamente um regimento disfarçado. A gente tem que ser livre. E Jesus nos chamou para que nós fôssemos livres e vivêssemos livres para pensar. Dúvida a gente sempre vai ter. E nesses grupos musicais, aliás, nesses grupos de dissidentes da denominação, a gente encontra muitas pessoas ainda com aquele mesmo conceito ditatorial, que deve ser assim, deve ser assado, e aí você sai de um regimento eclesiástico, CNPJ, e entra em outro, regimento voluntário. Eu sei que muitas vezes as pessoas gostam de serem bitoladas, mandadas. E é tanto que milhões de pessoas pagam para isso. Mas o que eu quero dizer é que você que saiu da lei, você que saiu dos regimentos da lei, que lhe obrigava a você fazer isso, aquilo, ou crer naquilo, naquele outro, cai fora disso, gente. Você agora está na graça. Ande com seus próprios pés, coma a comida pela sua própria boca, mastigue. Se tem dúvida, examine você mesmo. Peça uma orientaçãozinha, mas não siga ninguém, porque o seu seguidor agora, a quem você segue agora, é Jesus Cristo. Não vamos ficar dependentes novamente desse regimento que tanto nos aprisionou durante tanto tempo. Eu estou dizendo isso porque tem pessoas que colocam nos grupos toda da coisa, doutrinas e mais doutrina, que é isso, que é aquilo. Para disso, gente. A gente já viu, se você tem dúvida, estude, mas não polemize tanto a velha doutrina. Você lembra que você acreditou numa doutrina que acreditava no que eles mandassem você acreditar? Inclusive, Ellen White, o espírito de profecia. Você não acreditava nisso? E de repente você caiu na graça e você viu que tudo isso não passa de uma ilusão, que não tem nada desse espírito de profecia nos escritos de Ellen White, não tem nada a ver. Você já sabe disso, você já tem consciência disso. Tem se falado muito isso na internet, e isso é até bom, para que a gente se aperceba do erro que nós vivíamos. Agora não vamos ficar o dia inteiro, massacrando. Ellen White, a falsa profetisa, os escritos dela tá isso, os escritos dizia isso. Rapaz, esquece isso, cara. Esquece Ellen White, esquece espírito de profecia ditado por eles. Esquece isso, vamos viver a graça. Não tem sentido você viver a vida inteira amargurado, debatendo com uma pessoa que já é falecida há muito tempo e que seus escritos comprovados sem razão, sem noção. Para que a gente ficar fazendo vídeo para isso? Trazendo vídeo. Escute isso. Ele vai dizer, tem contradição. Eu sei que tem, você sabe também que tem, e pronto. Eu fico levando à tona uma coisa que não existe. Se não tem credibilidade, não tem noção bíblica, não tem noção escriturística, histórica, verdades.
Eu vou me preocupar com uma coisa dessa? É estar mexendo em carniça, em cão morto. Gente, vamos olhar a graça de Cristo. Jesus disse: Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Será que a gente não entendeu isso? A gente que está cansado desses regimentos diabólicos que tanto nos aprisionou durante tanto tempo. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos na graça, livre dessas preocupações. Não adianta ficar com depressão. Estou com depressão porque fulano falou mal de mim e porque ciclano disse que eu não acredito e que a igreja verdadeira ainda é aquela que eu fazia parte. Deixa disso, rapaz. Ele não tem conhecimento como você tem, não. Você está a milhões de anos-luz na frente. Vamos deixar dessas picuinhas, ficar repisando coisas que não têm sentido. Ellen White é isso. Os escritos têm aquilo. Para disso, esquece, Ellen White, esquece escritos. Que tudo isso foi farsa. A gente acreditou durante muito tempo. Agora a gente fica repetindo essa carniça. Repetindo, repetindo. Para disso. Aí a gente termina criando uma paranoia. Eu acredito que muitas vezes, eu acredito e tenho fé que a gente, quando saiu da lei, dos regimentos dessa lei, nós estamos na graça e livre disso. É a mesma coisa das pessoas que dizem que acreditam em Deus. Eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, mas cuidado com o diabo. O diabo faz isso, o diabo faz... Esquece, ele é um inimigo derrotado, gente. Eu vou lá me preocupar com um candidato derrotado. Nós estamos vivendo uma época de eleição, né? Então são 2 candidatos, até mais candidatos. Eu vou lá me preocupar com quem é perdido, quem perdeu, quem não tem credibilidade. Eu tenho que dar crédito a quem está no poder, que é Jesus Cristo, vamos dizer isso. Parafraseando, né? A política com a religião. Vamos colocar Jesus em primeiro lugar, gente. Vamos falar dele, do amor dele, da graça dele. Mas dessas coisas passadas, é um livro de espírito profecia. Para disso, gente. Isso não vai acrescentar 1 milímetro na tua vida espiritual. Vai sim dar informação para quem não conhece. As pessoas que não conhecem, então vai ser uma boa, vai ser um argumento. Mas você que já conheceu e que está livre, olhe para Cristo, para a graça. Esquece Ellen White. Eu conheço pessoas que saíram da graça e não tiram Ellen White da sua boca, das suas pautas de vídeos. Que Ellen White fez isso, deixou de fazer isso, era demasiado, não sei como. Esquece aquela mulher, gente. Vamos viver agora para Cristo, vamos falar de Cristo, do amor de Cristo, da confraternização, do amor. Tudo, o bom, o amável, tudo isso seja o que ocupe a tua mente. Mas viver um passado escavacando defunto. A gente não trabalha no IML, não, para examinar cadáveres. Vamos falar de Jesus que está vivo. Vamos nos preocupar com isso. Isso é o que tem importância. Eu vou deixar isso no grupo para você não ficar com essa paranoia. E é isso, e é aquilo, e é detrimental, e não sei o quê. Não, a gente não vive mais nisso, não. A gente toma na graça agora. Nós subimos de posição. Nós estamos agora em Cristo, vivendo única e exclusivamente pela graça. Então, tudo aquilo que era de lei, de regimento, de ditação, passou. Estou falando isso para vocês se ligarem, que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom de Deus. Se é dom, então esquece o que não é dom, ok? Um abraço, Deus abençoe.